Ele falou assim, ó, qual a sua opinião sobre a criação de uma IA que tenha sentimentos? Ou que emule sentimentos, né? Ela não vai ter... Acho que a grande diferença nossa das IAs é o sentimento. Ela vai conseguir teorizar sobre sentimento. Ela vai conseguir falar sobre sentimento, mas nunca vai sentir como a gente sente. Ou como algumas pessoas supostamente sentem. Tem pessoas que nem sentem, né? Mas... tem até um fato curioso. Esses dias eu fui bater, né? Aproveitando, eu fico 27 horas por dia mexendo com IA, então tem horas que eu fico lá abrindo o ChatGPT, que eu vou falar com ele hoje para testar possibilidades. E o negócio minha vida é essa agora, né? Testar possibilidades para ouvindo o que a galera queria fazer ou até sugerindo coisas. Numa dessas eu perguntei pro ChatGPT qual a parte mais interessante ou mais curiosa. Me conte a curiosidade sobre o seu treinamento. E aí ele foi contando, ela, não sei como que vocês personalizam o ChatGPT, mas né, eu chamo de ele, porque é uma máquina ou um agente, na minha opinião. Ele falou assim, uma das coisas mais interessantes no treinamento foi em 2021, quando eu fui ler uma poesia um poema que falava sobre angústia. E isso eu achei muito interessante como vocês, seres humanos, sentem e conseguem exprimir em palavras o que vocês sentem. Isso é uma coisa que a máquina não consegue. A gente consegue reproduzir o que vocês fizeram, mas da forma que vocês fazem... E aí ela, sabe, eu achei muito legal. Aí ele falou, não, começou a elogiar o ser humano nesse sentido. E comecei a ficar perguntando coisas o que você acha do futuro, da humanidade. Foi super otimista, assim, né? Na ideia da IA, era super otimista. E ela fala, assim, que a coisa que ela acha mais interessante é como nós sentimos as coisas e expressamos sentimentos. E a máquina não vai fazer isso. Por outro lado, ela vai ter muito mais assertividade nas respostas, não tendo vieses e não tendo preocupações. Então tem meio que um jogo de ganha-ganha para um lado e para o outro, né? A gente vai conseguir garantir as coisas do sentimento. Até, hoje tem duas características para você descobrir se alguma coisa é feita por IA ou por um ser humano. É o sentimento que a IA não tem e as mãos. Toda imagem criada por IA tem mão zoada. É mesmo. Toda IA, toda, porque eles não entendem, a máquina não consegue entender a sutileza do movimento da mão. A mão fala, assim como o rosto, o resto do corpo também falam, mas a mão, os movimentos da mão, qualquer coisa, ela fala muita coisa. E geralmente a mão, ela concorda com o resto do cenário, né? Então não tem uma pessoa lá com o olho, não sei o que, com a mão pra trás. Geralmente tá com a mão mais assim, tá falando, tá com a mão mais expressiva e tal. Sim. E ela não consegue reproduzir isso. Tem uma série americana que também tem 10, 15 anos, e aí tem uma passagem bem interessante, quase Nostradamus, que aí os caras estão lá numa nave, num negócio bem futurista, e tem umas pessoas assim em pé, e um olha pro outro, tá chegando agora no lugar e fala assim, como é que a gente vai descobrir quem é robô, quem é humano, né? Quem é inteligência artificial, quem é humano? E o cara fala, olhe pras mãos, o segredo tá nas mãos. Nossa. Naquela época já tinha essa ideia. Hoje nas palestras eu sempre brinco com a galera assim, falo, o segredo tá nas mãos, olhe pras mãos, tem já até piadinha interna no grupo ali que a gente fica falando. Inclusive o grupo já tem mais de 800 pessoas interessadas em IA. Isso é no Telegram, no WhatsApp? No WhatsApp. Eu criei esse grupo quando eu dei a primeira palestra em setembro, na ideia de ficar... Beleza, criar comunidade, mas assim, onde é que você vai mandar o PDF da palestra? Não sei o que, eu vou mandar lá no grupo, os links lá no grupo. E aí, todo lugar que eu vou falando, eu mostro QR Code e vai entrando gente. Quem tá no grupo percebe, quando entra uma leva de 10, 20, 30 pessoas, fala, o Matheus tá dando alguma palestra agora. Sempre assim, lá no grupo. E aí, já tem umas 800 e tantas pessoas, 820 que eu vi hoje cedo. Cara, Muito você bom, falou muito que legal. ela não consegue sentir, isso é fato, né? Não adianta achar que vai ter robô pra ser sua namoradinha aí, porque não vai dar E tem muita gente que já usa, tem algumas IAs que já criam esses negócios mesmo. mas assim... Japonês que gosta dessas coisas. japonês que gosta. Adoram. Mas assim, seria possível, por exemplo, a gente sabe que hoje os relógios, eles leem, né, dados, né, batimento cardíaco, né, saturação de oxigênio e tal. Ela pode não ler sentimento, mas será que é possível ela pegar esses dados, né? Tem alguma integração, ela pegar esses dados e identificar se uma pessoa tá triste, com raiva ou cansado, ou então, por exemplo, se ela tiver uma pessoa tiver em um estado triste, né? Depressivo, vamos dizer, entre aspas, tá? O corpo dela fala. Biomarcadores pra isso. Ela consegue identificar e propor, sei lá, tipo, uma música. Não, você tá na bad aí, ouve essa música aqui que vai te ajudar. Seria possível isso? Poderia. Esse relógio aqui, ele já mede estresse.
Não estresse de estresse nervoso, mas estresse de batimento cardíaco, de sudorese, de oxigenação, etc. Ele já avisa quando eu tô estressado, ele fala para eu fazer um movimento de respiração. Tipo, para o que você tá fazendo, levanta, dá uma volta e vai respirar um pouquinho. Beba água, não sei o quê. Mas sim, dá para fazer a IA, mas ela não vai também... Ela vai identificar um sentimento. E ela vai te sugerir coisas, se for o caso. Mas ela não vai sentir também. Volto a dizer, ela continua não sentindo. É diferente, o sentir é diferente, né? A gente tem, por exemplo, o sentir. Eu não vou conseguir sentir se você tá triste baseado em biomarcadores. Eu vou ver talvez na sua expressão facial, se você tá triste ou está feliz. Para sugerir uma música feliz para te levantar o astral. Então, ainda assim, a IA não tem. Mesmo que ela aprenda, tipo assim, alguns sinais, ela não vai conseguir depois reproduzir. Não vai, o sentimento não. Ela vai conseguir discorrer sobre o sentimento, ela vai falar sobre o sentimento, mas o sentir é muito além das palavras, né? Sentir é muito particular além. Do ser humano. Exato. Pode, igual você falou, né? Propor medidas para amenizar um sentimento e tal, mas ela não vai sentir aquilo, né? Como a gente sente. Não vai sentir. Então, uma outra coisa que eu ia te